de reforços chegando de graça no Mengão Queridão, Henrique. Bom, vou falar sobre isso nessa super oportunidade que o Flamengo tem de trazer 3 reforços totalmente de graças e 3 baitas reforços para essa janela agora do meio do ano. Vou falar também sobre a situação envolvendo SAF no Flamengo. Conselheiros do Flamengo responde a Landim sobre SAF no clube. Preocupados com as articulações de Landim, a oposição faz carta resposta a SAF no clube. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Landim que insiste com esse negócio de SAF no Flamengo, que não é visto com bons olhos. Vou falar também sobre a situação envolvendo os desfechos para o julgamento de Gabriel Barbosa, hein? O que pode acontecer nesse julgamento de Gabigol? Situação envolvendo o atacante Carlinhos. Gigantes do futebol brasileiro estão querendo o Carlinhos do Flamengo, recém-contratado junto ao Nova Iguaçu. Temos mais informações, vamos falar também sobre Vitor Hugo, avaliado em 142 milhões de reais. É o meia de até 21 anos mais valiosos do mundo. Vamos falar também sobre a situação envolvendo novidades e excelente notícia para o próximo jogo contra o Grêmio e também a arbitragem que já foi definida aí. Vamos falar também sobre essa arbitragem. Então fica coladinho comigo, não perde nada, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começa aqui trazendo a arbitragem para o próximo jogo do Flamengo, que será contra o Grêmio na outra quinta-feira, dia 13, no Maracanã, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque a comissão de arbitragem da CBF escolheu o árbitro Luiz Flávio de Oliveira para apitar Flamengo e Grêmio pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o senhor Luiz Flávio de Oliveira, em 2022, ele foi afastado pela CBF após polêmicas envolvendo aí na partida entre Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O último jogo do Flamengo em que Luiz Flávio de Oliveira apitou foi no empate em 1-1 com o Cruzeiro pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado e será o árbitro agora da partida contra o Grêmio no dia 13, na quinta-feira, dia 13, no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão. Jogo aí que é muito importante para o nosso Mengão Queridão. Por se falar importante, se falar sobre a situação envolvendo desfalque que o Flamengo tem, mas temos uma boa notícia envolvendo o zagueiro Léo Pereira, que se recuperou da lesão na parte posterior da coxa esquerda, sofrida no duelo com o Bolívia, e já pode estar à disposição para os próximos compromissos do nosso Mengão Queridão. Por conta da lesão, desfalcou o Flamengo nos confrontos contra o Milionários pela Libertadores, o Amazonas na Copa do Brasil e o Vasco agora no último jogo pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que além de Léo Pereira, Ayrton Lucas e Alan, jogadores que estão aí no departamento médico. A princípio, Léo Pereira vai ficar à disposição do técnico Tite. Já Alan e Ayrton Lucas, né, não tem data definida para seu retorno aos gramados. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre o meia Vitor Hugo, avaliado em 24,7 milhões de euros, 142 milhões de reais. Vitor Hugo é um dos meio-campistas de até 21 anos mais valiosos do mundo. O Observatório Suíço, que é o CIES Futebol, coloca o cria do Flamengo em quarto na lista sem os jovens das 7 principais ligas da Europa. Lembrando que recentemente o Wolverhampton da Inglaterra, clube que tem outro cria do Flamengo lá, João Gomes, chegou a assinar com um interesse na contratação de Vitor Hugo. Flamengo vai liberar o Vitor Hugo, Henrique? O Flamengo, por outro lado, aguarda, né? Está aberto para conversar, negociar, desde que seja um valor realmente considerável. O Flamengo não vai vender o Vitor Hugo por qualquer banana aí, qualquer não. Vitor Hugo está com uma multa rescisória aplicada hoje de 100 milhões de euros, 557 milhões de reais. Mas, de acordo com as informações, a proposta que estava sendo preparada para Vitor Hugo era de 91 a 102 milhões de reais. 116 milhões de euros a 18 milhões de euros, que daria esse total de até 102 milhões de reais. E aí, nação?
O que vocês acham sobre a situação de Vitor Hugo? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você venderia o Vitor Hugo? Negociaria a joia rubro-negra Vitor Hugo por 102 milhões de reais? Fique à vontade, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto aqui, vamos falar agora sobre Carlinhos. Carlinhos, que foi aí contratado pelo Flamengo recentemente junto ao Nova Iguaçu, agora desperta interesse de vários clubes, não só da Série B do Brasileirão, mas também da Série A. De acordo com as informações trazidas por Giovana Barcelos, é que Santos, Coritiba, Fluminense, Fortaleza, Cruzeiro e Vasco são clubes interessados na contratação de Carlinhos. E aí, o que vocês acham, hein? Flamengo vai liberar? Bom, informação que temos que não. O Flamengo não vai liberar. Carlinhos está nos planos do Flamengo para a temporada e também da comissão técnica do técnico Tite, como já trouxe aqui para vocês. Os nomes que não tinham sido revelados, mas agora tá aí. Santos, Fortaleza, Coritiba, Cruzeiro, Fluminense e Vasco são os interessados em Carlinhos, mas Carlinhos continua no Megão queridão. Mudando de assunto aqui, vamos falar agora sobre Gabigol e os desfechos que pode realmente acontecer nesse julgamento de Gabriel Barbosa no próximo dia 7, agora na sexta-feira. Gabigol será julgado pela Corte Arbitral do Esporte na Suíça. E o que pode acontecer, Henrique, nessa situação envolvendo o julgamento de Gabigol? Antes de mais nada, vale lembrar que Gabigol viaja à Suíça hoje, nesta quarta-feira. Além do camisa 99 do Flamengo, o gerente de saúde de alto rendimento do clube, Márcio Tanuri, também embarca, pois é uma das testemunhas do caso. Além de Gabigol, que decidiu participar presencialmente do julgamento, a CAS vai ouvir outras testemunhas do caso. Por fim, o advogado do jogador, Bichara Neto, também viaja à Suíça para fazer a defesa do atleta de forma oral. O julgamento de Gabigol vai ser da seguinte forma: os árbitros que vão julgar Gabigol serão os mesmos que apreciaram o efeito suspensivo ao atacante. São 3. Um indicado pelo atleta, outro pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é o ABCD, e o último que preside a sessão, definido pela própria CAS. Há 2 caminhos para o julgamento do CAS. São eles: Gabigol ser absolvido ou cumprir a pena até abril de 2025, conforme a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, o TJD-AD, no Brasil. Dessa forma, a pena aplicada ao jogador não corre risco de aumentar. Possíveis desfechos para Gabriel Barbosa: Gabigol ser absolvido, Gabigol cumprir a pena até 2025, o que não pode acontecer, a pena aumentar. Tá aí, dia 7, sexta-feira, julgamento na Corte Arbitral do Esporte da Suíça. A corte aí é a instância final. Torcer para que dê tudo certo para o nosso centroavante Gabriel Barbosa. Mudando de assunto aqui, vamos falar sobre a situação de Landim, né? Antes de falar sobre reforço, daqui a pouco falar sobre a situação de reforço, que pode chegar de graça no Megão queridão. Vamos falar agora sobre Landim, porque conselheiros do Flamengo respondem a Landim sobre SAF no Flamengo. Preocupados com as articulações de Landim, oposição faz carta-resposta SAF no Flamengo. Eu venho falando sobre isso, que é muito preocupante. Esse negócio de Landim tá batendo na tecla, SAF, 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 SAF. Olha só, na maioria das oportunidades que fala a respeito, quase sempre linka a transformação do clube em sociedade anônima do futebol, a construção do estádio próprio e a preocupação com a proximidade de rivais que já são SAF, o que possui uma arrecadação financeira nova, que os permite encostar no patamar financeiro que o Flamengo conquistou ao longo dos últimos anos. Landim já realizou algumas reuniões e palestras para que os conselheiros entendam como será o projeto pensado por ele. Olha só. Entretanto, a ideia não caiu no gosto nem dos conselheiros, nem da maioria dos 50 milhões de torcedores rubro-negros. Em recente viagem à Europa para acompanhar a final da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, o atual presidente do Flamengo aproveitou o momento
para conversar com investidores que tenham interesse na SAF Flamengo. Em contrapartida, a oposição do clube, liderada pelos conselheiros Walter Monteiro, Carlos de Oliveira Ferrão e Gilberto de Oliveira Barros, preparam uma carta-resposta à ideia de Landim em vender ações do Flamengo. E olha só o que os conselheiros preparam para a resposta do Landim. O Flamengo não tem dono e nunca terá, ao invés de SAF mais associados. De tempos em tempos, a nação rubro-negra é ameaçada por insinuações de que seu atual presidente deseja transferir o futebol do Flamengo para uma sociedade anônima do futebol, valendo-se de um argumento falacioso, qual seja que nessa futura SAF, o clube de regatas do Flamengo seria o seu acionista controlador e com isso nada mudaria. E ao mesmo tempo acenando com supostas vantagens ligadas à construção do estádio próprio. Landim retoma o assunto na esperança de derrubar quem ainda se opõe a transferências dos seus sonhos. Com todos os seus percalços e óbvias necessidades de melhorias, especialmente no que diz respeito à superação do amadorismo. Há quase 130 anos, o Clube de Regatas do Flamengo tem o seu destino nas mãos de quem a ele se associa. Há mais de 40 anos, seus dirigentes são escolhidos por votação direta a cada 3 anos e a qualquer sócio proprietário pode integrar seu conselho deliberativo, órgão a quem o estatuto delega várias decisões cruciais. Já em uma SAF, as decisões passariam para a esfera de um conselho formado por poucas pessoas, em geral 5 ou 7 membros. O poder político dos associados do Flamengo se limitaria a escolher esses apaniguados que construiriam uma governança totalmente apartada do clube. O Flamengo é poderoso e invejado porque é plural, democrático, acolhedor. Quem deseja uma SAF sonha com um Flamengo monolítico, concentrador, elitizado, aberto apenas a quem só sabe dizer amém ao patriarca. Todos sonhamos com um estádio próprio e para isso podemos, ou melhor, devemos buscar parceiros, investidores, acionistas de uma sociedade com esse objeto específico, mas de modo algum iremos renunciar à soberania de construir nosso futuro coletivamente, que é a razão do sucesso de nossa vitoriosa jornada de 1895. Em 2024, os associados do Flamengo estarão diante da escolha mais importante de sua centenária história. De um lado, aos que sorrateiramente agem para tomar o Flamengo para si e passar a decidir o nosso destino, as portas fechadas. Do outro, aos que resistem ao sequestro da nossa alma, o que sugerem o caminho invejoso. Quanto mais associados, melhor. O Flamengo não é do Leblon, o Flamengo é do Brasil. O Flamengo não é de poucos, o Flamengo é de milhões. Conselheiros Walter de Oliveira Monteiro, Carlos de Oliveira Ferrão, Gilberto de Oliveira Barros. Mano, é inacreditável esse negócio do Landim, cara. Inacreditável. Nada de SAF no Flamengo. Chega, baixa essa coisa. Baixa essa coisa pra lá. Cara, vender um patrimônio histórico, nosso Mengão queridão, desde 1895, acabar com toda essa história. Porque jogou na mão do SAF já era. Esse negócio de papo furado, vai ser a acionista maior, vai ser o Flamengo, não vai mudar. Muda sim, claro que muda, pô. Claro que muda. Bom, mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto, vamos falar sobre reforços que pode chegar de graça no Mengão queridão. Flamengo está no mercado da bola, a janela de transferência abre no dia 10 de julho e o Flamengo
está de olho em oportunidades no mercado. Henrique, quais são os reforços que podem chegar de graça no Mengão, queridão? O Flamengo está de olho, o Flamengo já começa a se movimentar, situação envolvendo lateral esquerdo Alexandro da Juventus da Itália. O Flamengo vai buscar jogador para essa posição e Alexandro é um nome que chega para reforçar o mais querido Brasil aos olhares da diretoria rubro-negra. Alexandro tem 33 anos, ficando livre totalmente de graça, vai acertar contrato, salário e luvas. Outro é a situação envolvendo Thiago Alcântara, meia central, que também está no radar do nosso Mengão queridão. Inclusive, o Flamengo está disputando com clubes europeus a chegada de Thiago Alcântara, também 33 anos, meia central, que chega totalmente de graça com fim de contrato com o Liverpool da Inglaterra. Vai acertar contratos, luvas, tudo que elabora aí um contrato entre o jogador e o clube. Thiago Alcântara, meia central. Outro que pode pintar no Mengão queridão, que inclusive deu até entrevista recente aí, é o irmão de Thiago Alcântara, Rafinha Alcântara. É meia ofensivo, que joga naquela posição do nosso Georgian de Arrascaeta, e que o Flamengo poderia muito bem trazer esse jogador, hein? Vou falar para vocês. O Thiago Alcântara é o meia central, joga ali em articulação como um volante, ali primeiro, segundo volante, né? Mas o Rafinha Alcântara é um jogador mais avançado, mais de área. Então um jogador que chegaria aí, um jogador meio ofensivo, com 31 anos, acabando seu contrato agora com o Al Arabi do Catar, e não vai renovar o seu contrato. Recentemente o pai de Rafinha e Thiago deixou claro, né, que o senhor Mazinho, em uma entrevista ao GE, que o sonho dos dois é encerrar a carreira no Flamengo, defendendo as cores do nosso Mengão queridão. E aí, nação, o que vocês acham? Rafinha, Thiago e Alexandro, trio que pode chegar totalmente de graça no nosso Mengão queridão. Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você tentaria a contratação desses três atletas? Você, sendo a diretoria do Flamengo, tentaria a contratação desses três jogadores? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.